todos, sejam todos bem-vindos ao Instagram do Lar Espírita Casa Samaritano, também ao YouTube do Lar Espírita Casa Samaritano, que possamos iniciar o dia, ou dar continuidade ao dia, né, independente do horário que você estiver assistindo, buscando paz, serenidade e equilíbrio, buscando estarmos aqui juntos, em sintonia. Bom dia, Alessandro, seja bem-vindo. Vamos hoje dar continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos continuar a conversar hoje sobre a indulgência. Então, para a gente dar início, vamos aqui ler uma mensagem de João, com comentário de Emmanuel. Bom dia, Lara. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu catre e anda. João, capítulo 5, versículo 8. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: tem como título o sublime convite. A palavra do Senhor é sempre luz direta. A partir do momento em que fala incisivo, o doente inicia uma nova jornada. Os músculos paralíticos vibram, fortes de novo. O tônus orgânico circula mais ativo. O equilíbrio ressurge no cosmo celular. A prisão em forma de leito liberta o prisioneiro. E múltiplas consequências são criadas no processo sublime, quais sejam a responsabilidade maior para o irmão socorrido, estudo e meditação nos circunstantes admirados, reafirmação categórica das potencialidades sublimes do amor de nosso Divino Mestre, através do trabalho messiânico de libertação das consciências humanas que impôs generosamente a si mesmo. Em seguida, mais uma crônica a ajustar-se-á aos ensinamentos narrados pelos evangelistas, expressando até hoje lição palpitante na escola da humanidade. Enxerguendo o enfermo, desditoso do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantar-nos, todos, do ninho de imperfeições, em que nos comprazemos, de coração cansado e mente corrompida. Se egoísmo e orgulho, inveja e ciúme, cobiça e vaidade ainda nos prendem o coração ao catre do infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável: levanta-te, toma o teu leito e anda. E erguendo-nos pela fé, saberemos sofrer a consequência ainda amarga de nossa própria sombra, caminhando por fim ao encontro da luz. A mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Ideal Espírita, capítulo 42. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta live. E vamos, então, fazer a nossa prece. Antes disso, queria só confirmar se estão todos me ouvindo, me vendo direitinho. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, buscando assim agora serenar mais ainda, né, os nossos corações. E assim sentir essa energia divina a nos envolver, a nos trazer consolo, esperança e também nos auxiliando nesse processo de fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança. Que assim, envoltos por essas energias de amor, possamos realizar a leitura do Evangelho, conversar a partir disso, refletir a partir disso. Então, como a gente já comentou, nós vamos começar hoje sobre o capítulo 10, item 18, conversando ainda acerca da indulgência, né? Mensagem, título que já foi iniciado, né? Com
itens anteriores. E então nós temos aqui o seguinte, no capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados, os que são misericordiosos. Lá no item 18 nós temos o seguinte: caros amigos, sejam severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Olha só. Sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. A mensagem já chega aqui já com tudo, né? Sede severo convosco e indulgente para as fraquezas dos outros. O que a gente pode entender em relação a isso? É interessante que a gente possa inicialmente entender o seguinte, que sede severos convosco não nos quer dizer que precisamos estar, nos condenar, nos culpar, nos autopunir. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que nós, ao invés de ficarmos buscando os equívocos alheios, buscando identificar isso e julgar o que o outro está fazendo de equivocado, a gente precisa olhar para nós mesmos. Então precisamos passar por esse processo de autoconhecimento, de ver o que a gente precisa ajustar e não ficar se preocupando, se ocupando com as imperfeições alheias, entendendo que todos nós temos as nossas imperfeições e que a gente precisa, na verdade, claro, também não quer dizer que a gente não deva buscar auxiliar o nosso irmão, alguém que está passando por alguma situação que a gente vê, não, isso aqui não está legal, isso que ele está fazendo. Não quer dizer que a gente não precisa lá, não deve estar lá ao lado, conversando, aconselhando e tudo. Claro que sim. Mas aqui nos fala no sentido de julgarmos, de querermos consertar o equívoco do outro, de querermos, assim, da noite para o dia que essa pessoa se transforme, e sem olhar que nós temos muitos equívocos ainda, e às vezes nós temos os mesmos equívocos, ou tivemos esses equívocos, ou realizar, aliás, às vezes nós realizamos esses equívocos ainda, que a pessoa ainda realiza, né? Ou mesmo em outras encarnações já realizamos. Então a gente precisa ter essa paciência e essa compreensão também. Então essa indulgência, o que seria essa indulgência? Indulgência vem aqui no sentido de perdão, de perdoar, de não se sentir ofendido com os equívocos dos outros. Isso também quando a gente fala também em relação às equívocos que as pessoas cometem conosco. Então, é até essa ideia do perdão, do entender o outro, entender ali a situação na qual o outro se encontra, entender que ele ainda está nesse processo evolutivo, assim como todos nós. E então é importante que a gente reconheça, né, como nós já conversamos aqui, todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Então, se nós temos essas coisas a corrigir, por que a gente fica enxergando ali os defeitos alheios e não enxergamos o que a gente precisa modificar em nós? E a gente pode lembrar dos conflitos familiares. Quantas vezes a gente não fica acusando algum familiar,
Ah, porque é grosseiro. Ah, porque não se preocupa com família. Ah, porque é fofoqueiro. E a gente, na verdade, tem muitas vezes essas mesmas imperfeições, assim, de não tratar bem o outro em algum momento, em ser ríspido, em ser cabeça dura. Aí a gente fica acusando o nosso familiar, mas quando a gente vai reparar, a gente também tem essas mesmas coisas, né? E aqui dando continuidade, o Evangelho também faz aqui nessa mensagem, né, o retorno em relação a trave e o argueiro no olho. A gente enxerga, a gente tem uma trave no nosso olho e aí fica querendo enxergar o argueiro que tem no olho do próximo. A trave no sentido figuramente aqui, que seria um objeto bem maior em termos de proporções em relação a um argueiro. E aí a gente vê assim um cisquinho no olho do outro e fica acusando, olha só, por que é desse jeito? Por que faz esse tipo de coisa? E a gente não enxerga a trave que tem no nosso olho. E se a gente for também, ainda tem outra questão que a gente precisa analisar, que é o seguinte. Às vezes a gente fica julgando, meu vizinho é assim, é intolerante, não respeita os vizinhos, não respeita as pessoas que estão ali no seu convívio, ou mesmo algum amigo tem algum posicionamento que a gente compreende como equivocado, tanto para ele, né, vai fazer mal para ele, como também vai fazer mal para a gente, para outras pessoas. Né? A gente pode ver, por exemplo, em relação à utilização excessiva de álcool, do fumo, e a gente fica pensando, nossa, essa pessoa está se autodegradando nessa situação. E aí a gente não, e aí isso pode trazer problemas futuros para ela, não só nessa encarnação, mas em outras. Isso pode afetar de alguma forma também o perispírito. A gente não reconhece que a gente tem esse conhecimento e a gente tem que ter essa paciência, né, em relação ao outro, compreender isso, porque também a gente está tendo esse acesso a esse conhecimento que não necessariamente a pessoa tenha. E também tem outra questão. Quando a gente comete também essas coisas de não ter cuidado com a saúde do nosso corpo, a gente tem uma responsabilidade maior sobre isso, porque para quem é dado, muito será cobrado. Então, se nós temos esse conhecimento acerca do espiritismo, essa questão essa compreensão de que a partir desses processos reencarnatórios a gente vai passando por diferentes situações em que a gente repara os nossos erros e a gente passa por situações em consequência de escolhas que nós fazemos, como por exemplo o uso desregrado de álcool e do fumo, por exemplo. Isso pode afetar a nossa saúde material, e isso pode afetar também, isso pode ocasionar alguns problemas futuros em outras encarnações de saúde, que a gente pode vir com a saúde debilitada e tudo. Então, a gente tem esse conhecimento, né? A gente tem essa compreensão e muito será cobrado de nós se não buscarmos fazer esses ajustes. É claro que a gente não fala aqui no sentido de condenação, mas é no sentido de melhor sabermos, de sabermos melhor fazer as nossas escolhas, de saber como realizá-las, mas não no sentido de que a gente, então eu fumo e bebo, então pronto, acabou aqui a vida pra mim, não tem mais chance. Não é nesse sentido. É de podermos ajustar nessas questões. E assim, aí tem um outro trechinho que fala aqui, né? Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude de mérito aos seus irmãos encarnados é isento e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. E a gente fica achando, né, que eu já sou uma pessoa que estou num grau evolutivo mais elevado que o do meu amigo, do meu irmão, do meu vizinho. E aí a gente se acha superior, a gente fica nessa questão do orgulho, da vaidade, de achar que já está quite com a lei divina, mas na verdade a gente não reconhece que quando a gente está com esse tipo de posicionamento, a gente está, na verdade, a gente se inferioriza, né? E aí vem a questão da culpa. Deus o castigará no dia da sua justiça. Claro que aqui mais uma vez na questão de que Deus é punitivo, mas é no sentido de que através das nossas escolhas
consequências virão a elas, sejam elas positivas ou não, né? Porque a gente tem a lei de ação e reação. E é bom a gente lembrar, né, que nós, por mais que nós tenhamos essas imperfeições, nós temos a consciência divina inserida em nós. Nós temos a bondade divina inserida em nós. O que é magnífico, porque quando a gente compreende isso, a gente passa a entender que temos muitas possibilidades de nos transformarmos. E que essa situação em que nós nos encontramos agora, que a gente às vezes fica, nossa, mas por que eu sou tão imperfeito? Por que eu ainda faço isso? Eu não deveria estar me equivocando nisso ainda, porque eu já sei que isso não é legal para mim. Por mais que a gente fique nisso, a gente compreende que isso é passageiro e que a nossa finalidade é da transformação espiritual, é de sermos perfeitos relativamente a Deus. Né? Não tem como a gente ser perfeito igualmente a Ele, mas relativamente a Ele. E então, a mensagem nos coloca nesse sentido o cuidado que devemos ter conosco e com o outro. E aí a gente pode lembrar, né, outras situações que a gente fica nessa situação de não sermos indulgentes, em que nós exigimos muito do outro e esquecemos de fazer a nossa parte. A gente pode lembrar, por exemplo, nos afazeres domésticos de casa, a gente fica cobrando que o outro realize, que o outro deixe a casa limpinha, tudo organizado. E às vezes a gente pode reparar que em alguns momentos a gente acaba não deixando, não contribuindo com essa limpeza e com essa harmonia. Tem outras situações também no próprio trabalho que a gente exige e espera que o outro chegue no horário pontualmente, só que em alguns momentos a gente acaba se atrasando e não reconhece isso. Tem situações em que a gente se magoa com a resposta do outro em alguma situação, resposta grosseira, com um tom de irritação, mas a gente não percebe que tem muitos momentos também que a gente age dessa forma. Seja porque a gente está abalado emocionalmente, não está num dia harmônico, ou mesmo porque a gente tem disso ainda, né? De ter essas irritações, e a gente não reconhece que o outro, que a gente tem disso também, né, dessa irritação, só vê o que o outro está fazendo conosco. A gente observa a cólera, o rancor, o ódio que está no coração do nosso irmão, mas a gente não percebe que muitas vezes nós também alimentamos isso e o tratamos com cólera. Então a gente muitas vezes condena os comportamentos dos outros, mas não analisamos as nossas próprias condutas. E é isso que essa mensagem vem nos trazer. E aí, dando continuidade aqui, no item 18, né, capítulo 10, item 18, Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras, que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade. Caridade prática, caridade do coração. Caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Frei Bispo de Nevers, Bordeaux. Bom dia, Igor, Camila. Bom dia a todos. Olha só. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor, né? Isso em relação ao Espiritismo. Porque através do Espiritismo a gente vai, né, compreendendo essa questão da consolação, de entendermos que tudo passa, essas dores pelas quais nós passamos, elas são passageiras, né? Elas vão passar.
entender também que nós temos muitas possibilidades de nos transformarmos. E a mensagem, né, ao finalizar aqui, nos coloca que a caridade é o caminho para que a gente possa... O caminho no qual nós vamos conviver bem conosco e com os outros. E a indulgência, ela está relacionada diretamente à caridade. E nós podemos lembrar da necessidade de benevolência, de indulgência e de perdão das ofensas. É uma questão lá do Livro dos Espíritos, questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos traz a compreensão da caridade, né? Esse sentido, o sentido real é este, de sermos benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas. E assim, esse é o caminho e é que a mensagem nos coloca: caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade. A gente pode lembrar também lá de Paulo, né? Que a gente pode ter o conhecimento religioso, científico. A gente pode estar ali todo dia dentro do centro espírita, mas se nós não buscarmos a caridade, de nada adianta. E o que seria esse amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas. É interessante nós compreendermos que não temos aqui um sentido de nos distanciarmos do espaço terreno, das pessoas com quem convivemos. A gente precisa, na verdade, conviver com esses irmãos, buscar o perdão, buscar o amor, para que a gente possa chegar a Deus. Então, olha só como é algo conectado, amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. À medida que a gente vai buscando esse amor ao próximo, a gente consegue chegar até Deus. A gente consegue amar a Deus. Lembrar também da mensagem de Jesus que nos fala que quando nós damos água para quem está com sede, nós vestimos aquele que está sem revestimento, damos abrigo ao desabrigado, nós estamos direcionando esse ato de amor a Jesus. É para Jesus que nós estamos realizando isso. Então, nesse sentido, esse contato e essa busca por convivermos bem uns com os outros, a gente vai nessa perspectiva, nessa possibilidade, a gente vai alcançando algo maior, que é o amor a Deus. Então, que a gente possa entender isso não como algo distante de nós, que eu tenho que amar a Deus, eita, uma distância longa que eu tenho que percorrer. E também não entender no sentido de que eu tenho que ir para o superior, para o Deus que é cheio de amor, de bondade, e esquecer dos que estão aqui, já que não, eu tenho que me direcionar a Deus, que é com Ele lá que eu vou conversar. Não tem como a gente chegar até Deus se a gente não está aqui convivendo com os irmãos que estão aqui todo dia martelando na nossa cabeça, ou que estão aqui aprendendo junto conosco, ou que também estão realizando conquistas junto conosco, conquistas no campo intelectual e moral. De que adianta, né? Então a gente precisa reconhecer isso, que nós temos que reconhecer as nossas fragilidades, as fragilidades dos outros e a possibilidade de crescermos juntos e de alcançarmos esse amor divino, esse amor supremo e alcançarmos Deus, que é nosso Pai, cheio de amor, de bondade e misericórdia. Então, para nós finalizarmos, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo, antes disso, a presença de todos. Vamos, então, nesse sentido, acalmar mais ainda os nossos corações, nos conectar a Deus, agradecendo por este momento, pela oportunidade de nos reunirmos, agradecendo pela oportunidade do consolo, que as energias celestiais possam envolver cada um de nós, trazendo ânimo, fortalecimento, tirando as mágoas, o rancor, o ódio, a cólera, as inseguranças. Que possamos, então, nesse sentido, reconhecer a necessidade de nos perdoarmos e perdoarmos aos nossos irmãos. E que a luz de Jesus possa iluminar cada vez mais o nosso caminho.
possamos então fortalecer a cada um de nós, fortalecer a nossa fé. Que possamos também, nesse sentido, nos desvencilhar dos sentimentos que nos deixam sobrecarregados, inseguros. Possamos alimentar o amor, a paciência, a perseverança. Possamos ter o alívio das dores. Graças a Deus. Um abraço a todos. Que possamos permanecer, né, nesse contato, de buscarmos alimentar a nossa fé, alimentar o bom ânimo. Um grande abraço a todos.